Esse vídeo é a segunda parte do vídeo sobre o Hunsrickiano. No vídeo anterior a gente falou mais da história e tal. Aqui a gente vai falar mais da língua em si. Então com vocês, a segunda e última parte do Hunsrickiano. Bom, então falando um pouquinho da fonologia do Hunsrickiano, aqui então mostrando as vogais. Como a gente pode ver, ele não tem as vogais anteriores arredondadas, ü, ö, como o alemão padrão tem, elas são todas desarredondadas. Então em vez de ü a gente vai ter i, em vez de ö vai ter e. Mas as vogais no geral são bem parecidas com as do português, né? Tem a, e, i, o, u. A única vogal que a gente não tem no português brasileiro, pelo menos geralmente, é o schwa. Desculpa, mas e isso, o U e o E, sumiram vindo pro Brasil ou lá na Alemanha já não existiam? Não, já não existem na Alemanha mesmo. As variedades de lá todas já têm as vogais desarredondadas. Tem gente que acha que realmente o desarredondamento ocorreu no Brasil, mas não, isso já é uma característica original de lá. Todas as variedades da região não tem. Até o luxemburguês mesmo, que é uma variedade meio próxima, assim, não tem essas vogais arredondadas, né? Só em palavras reemprestadas do alemão ou do francês, né? Mas palavras nativas não. Então não tem vogais nasais como o português, né? E as vogais podem ser longas ou curtas, exceto o schwa, que sempre é curto. Só que a vogal, o A longo, a é uma vogal bem rara, praticamente existe só em algumas interjeições, assim, ou em palavras que não são muito bem adaptadas, assim, ao Hunsrickiano mesmo como uma palavra nativa, porque o A longo, para a maioria dos falantes é pronunciado como um O, e não como A. E um E longo também é pouco comum, ele ocorre mais como uma versão de umlaut de um A longo antes de um R, ou em alguns poucos verbos conjugados no condicional. Para isso ele é bem raro. E originalmente E, e O e O eram só alofones do mesmo fonema, com E e O ocorrendo antes de uma consoante nasal ou de um R. Mas aí em algumas situações um R não é pronunciado e acaba gerando pares mínimos com a versão aberta e fechada, por causa da falta da pronúncia do R. Em relação às consoantes, então há uma diferença em relação ao alemão padrão, ou ao português mesmo, é que não existem oclusivas e obstruentes no geral, oclusivas fricativas africadas que sejam sonoras, só surdas. Então a diferença nas oclusivas é entre uma versão aspirada e uma não aspirada, mas não existe versão surda, tipo B, D, G, só P, T, Q, P, T, Q. E se alguém aqui assistindo o vídeo quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo sobre também. Sobre essa característica das aspiradas e não aspiradas. Nas fricativas, então, também só existem... A única fricativa sonora que existe é um V, mas ele em várias posições ele é pronunciado como um W, então, como um W. Então, não é uma fricativa tão estável, digamos assim, como as versões surdas. Ele tem um alofone V e um W, dependendo da posição da palavra. O R também vai ser sempre vibrante, simples ou múltiplo, como um trill ou um tap, Ra ou Ra. Nunca é pronunciado gutural Ra, como no alemão padrão. Até se as pessoas chegarem aqui e começarem a pronunciar assim, é capaz dos falantes não entenderem o que a pessoa está querendo dizer. É? Ou pelo menos vai soar muito esquisito, porque... E também tem uma parada glotal, que existe no começo, na maioria das palavras que começam com vogal, na verdade elas começam com uma parada glotal, né? Não existe muito não existe tanto essa conexão direta de uma palavra para outra. Mas, né, não é visto como se fosse um fonema, assim, perceptivelmente pelos falantes. Aqui alguns casos então de pares mínimos, comparando as palavras com a oclusiva simples e aspirada. A gente tem, por exemplo, pat, que é pato, pata, que vem do português pato mesmo, e pat, que é padrinho.
É aspirado. Então, pat, hat. Opa, aqui eu esqueci de escrever a palavra do lado. Tusha. Tusha. Com T. Então, tusha, com T simples, dar um banho de chuveiro mesmo. De uma ducha, assim, tomar banho de ducha. E vai ser usado, então, como um verbo reflexivo, geralmente. Tipo, ich dusche mich, eu me ducho, né? A não ser que tu esteja dando banho em outra pessoa. E tusha, com T, então, com pronunciado tusha, dar uma surra em alguém, bater em alguém. Então, com K e K, rota, jardim, rota, cartas. Essa distinção entre aspiradas e não aspiradas só ocorre no início de palavras antes de uma vogal. Em outras posições, só ocorre a versão não aspirada. Tá. Então, por exemplo, a palavra kriin, que é ganhar, e kriin verde, uma começa com K e outra com G, mas elas são pronunciadas sem aspiração nenhuma, porque não vem uma vogal logo em seguida. Era outro ambiente neutralizado a diferença. Em relação a algumas diferenças de vogais longas e curtas, então, pot, com O curto é pote, também vem do português pote. Pot, com O longo, barba. Tela, prato. Tela, vales. Fila, encher. Fila, sentir. Kot, Deus. Kot, madrinha. Hun, cães. E hun, galinha. Essa palavra hun não é a palavra mais comum usada para galinha. Hinkle geralmente se usa, mas existem pessoas que usam o termo hun também. Então, falando um pouquinho de alguns alofones em relação ao V, então, como eu tinha comentado, ele pode ser pronunciado como um V mesmo ou como um W, dependendo da posição. Geralmente, no início de uma palavra ou entre vogais, ele vai ser pronunciado como um V mesmo, como em vais, branco, ava, mas. Já quando ele ocorre depois de uma consoante, que é mais comum depois de um sh ou de um ts, ele costuma ser pronunciado como um W mesmo. Então, Schwein, Zwiebel, em vez de Schwein, Zwiebel. Schwein, porco, Zwiebel, cebola. Mesma coisa se ocorrer um QU, que em alemão padrão vai ser pronunciado Qua, a gente pronuncia Qua mesmo. Tipo, Qualität, a gente falaria Qualität, não Qualität. Enquanto ao R, ele geralmente é pronunciado como um trill, uma vírgula corrente múltipla, R, quando ocorre no começo ou no final de uma palavra, como em Reis, arroz, Herr, senhor. E quando ele ocorre em outras posições, como depois de uma consoante ou entre vogais, ele tende a ser pronunciado como um tap mesmo. Então, Schreiber, para escrever, cara, carro. E também o R não é pronunciado quando ele ocorre antes de uma outra consoante que também seja coronal. Então vai ser pronunciado no mesmo local da boca que o R é pronunciado, né? Que seriam T, D, N, L, S, o Sh, Ts, Ch. Então, por exemplo, em wirklich, eu pronuncio o R porque o que vem depois é uma consoante velar. Ou em Orma também, porque é uma bilabial. Mas em Schwarz, eu não pronuncio porque tem outra coronal. Hella, mesma coisa, não pronuncio porque tem uma coronal depois. Aí nesses casos é que podem surgir, né, contrastes entre E aberto e fechado ou aberto e fechado, porque o R não é pronunciado só que esse R abre as vogais. Geralmente um E e um O curto são fechados, eles só abrem antes de uma nasal ou de um R. Aí quando o R não é pronunciado, ele ainda mantém a abertura da vogal. Então aqui um pouquinho das diferenças em relação ao alemão padrão. Então, como eu tinha dito antes, né, o alemão padrão tem as vogais redondas anteriores E e U, que não existem no Hunsrickiano. A gente tem E e I no lugar mesmo. Então, por exemplo, schön vai ser schön, süß vai ser süß. Isso Desculpa, isso é uma coisa que eu ia perguntar também. Em alemão padrão, né, as palavras quando são escritas com S, né, elas são süß, como nesse exemplo. No Hunsrickiano é como, por exemplo, em Tirol do Sul, bávaro, lá que é S no começo. Isso. Como não existem, né, fricativas sonoras, exceto pelo V, então sim. sempre é surdo. Certo.
Em relação no vídeo que tem no canal sobre o Tirol do Sul, não tem muitas semelhanças Sim, assim com se quiser ver. o monsriquiano, né? Essa pronúncia do S também não tem as vogais arredondadas. Uhum. Também tem algumas outras diferenças em relação ao alemão, porque tem um fenômeno pelo qual o alemão passou, né, que é o chamado mudança consonantal do alto-alemão, onde que é quase como se fosse uma segunda parte da lei de Green lá, que continuou mudando mais no alemão, que o monsriquiano não foi tão afetado por isso quanto o alemão padrão. Uhum. Então, por exemplo, no alemão padrão, um D se tornou um T durante essa mudança, mas isso não aconteceu no monsriquiano. Então, o D continua como um D. Claro que ele é pronunciado surdo, mas ele não vai ser aspirado como no alemão padrão. Uhum. Então, por exemplo, Tag é Tor, Tisch, Tisch, Teller é Teller. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo como o T do alemão se tornou um Ts, isso também aconteceu em monsriquiano. Então, palavras que começam com um T aspirado em monsriquiano são praticamente todos ou empréstimos do alemão padrão ou de outras línguas, tipo do francês, onde um T foi interpretado assim. Palavras nativas mesmo praticamente não existem com esse som. Uhum. Outra então diferença é que o alemão padrão teve essa mudança do P para PF em muitas posições, e isso não aconteceu no monsriquiano. Essa fricada pf não existe em palavras nativas, só alguns poucos empréstimos do alemão padrão, mas pouquíssimos. Uhum. Então, por exemplo, o alemão padrão vai ter pfana e o monsriquiano vai ser pfan. Pfeffer, Hefer. Kopf, Kopf. Uhum. O alemão antigo também tinha uma fricativa bilabial, que em alemão padrão se tornou B em todas as posições, mas no monsriquiano em muitas posições, principalmente entre vogais, se tornou um V. Então, por isso tem algumas diferenças como aba do alemão padrão, que é ava, leben, leve, über, iva. Uhum. Um B, B, né, que seria pronunciado como P, entre vogais não existe em monsriquiano, a não ser que seja realmente um P original. Mas que era um B originalmente sempre é um V. Mesma coisa com uma fricativa sonora velar, que o alemão antigo tinha, que se tornou um G mesmo, uma conclusiva sonora velar em alemão padrão, em monsriquiano, ou se tornou uma fricativa velar surda, ou desapareceu e geralmente só causou um alongamento da vogal anterior, quando se ela já não era longa. Né? Então, por exemplo, Vogel pode ser Vogel ou Fohl, dependendo do falante. Alguns pronunciam Vogel, outros Fohl. Kriegen vai ser Krien, onde então o G desapareceu completamente. O Zug, que é Zug, também sempre uma fricativa. Também tem algumas coisas nas vogais que evoluíram de forma diferente a partir do alemão médio, principalmente em diante. Então, em alemão médio, que tinha um ditongo EI, que se tornou AI em alemão padrão, mas em monsriquiano se tornou um E longo. Então, a gente tem muitas palavras que vão ter A em alemão que vão ser E em monsriquiano, como Klein, Klein, Light, Led, Kreis, Kreis. E o ditongo OU, também do alemão médio, se tornou AU em alemão e em monsriquiano se tornou um A longo, que é pronunciado como um O, né? Então, Baum, Baum, Frau, Frau, Laufen, Laufen. Já um A longo do alemão médio continuou como um A longo em alemão e no monsriquiano virou um O longo. Então, Schlafen, Schlofe, A, Oa, Abend, Oven. E aí, como eu tinha falado no início que existem as variedades renanas e moselanas do monsriquiano, também existem algumas diferenças então entre essas duas variedades. A principal é que as variedades moselanas têm as palavras das, was, es, como dat, wat, et. Igual como o inglês preservou e o alemão mudou, né? Isso. É that, what, it. Isso. Então, quem fala variedades renanas fala das, was, es. Quem fala
mais moselanas tat, vat, et. Outras diferenças também são muitos verbos, principalmente verbos derivados de línguas latinas que terminam em iran, em alemão padrão. Vão ser era em renano e ira em moselano. E o S, quando aparece antes de um P, um T e um K, em alemão padrão ele está pronunciado como sh no início das palavras e no resto é como um S mesmo. Nas variedades renanas ele sempre é pronunciado como um sh, mesmo no meio das palavras. Meio e final das palavras, enquanto no moselano ele vai ser pronunciado como um S, como no alemão padrão. Em Tirol do Sul também é st. Eu acho que talvez seja uma... Eu não sei como é que é em relação a, sei lá, variedades da Suíça, da Áustria no geral, mas como o renano é mais sul e moselano mais ao norte, talvez seja uma característica geral de dialetos mais ao sul. Da região. Mas eu não sei. Também algumas outras palavras que se diferenciam entre os dialetos. Blau, em renano, blo, vai ser blo. Plau, na verdade, né? Plo, em moselano. Muta, em renano, mota, em moselano. Plau, plo, azul, né? Muta, mota, mãe. Tem muitas preposições também, principalmente preposições de lugar, que em renano tem esse sufixo ich, que em moselano não tem, que em moselano vai ser mais próximo do alemão padrão. Então, neves, neva, que é neban, em alemão padrão. Ivis, iva, que é o über do alemão padrão. Então, agora falando um pouquinho da gramática. O Hunsrückiano, então, tem 3 gêneros, assim como no alemão padrão, e só um plural, né? No plural não existe diferença de gêneros. Então, eu sempre acho que é mais fácil considerar como se fossem 4 gêneros, masculino, feminino, neutro e plural, do que ficar pensando que são 3 gêneros e um plural. Do ponto de vista de declinações, faz mais sentido ver o plural como um gênero. Para aprender, né? Então, aqui só alguns exemplos. Por exemplo, o gênero, o artigo definido, que vai ser t no masculino, ti no feminino, tas neutro, ti no plural. E os pronomes pessoais é, si, es, si. Assim como no alemão padrão, o feminino e o plural são iguais. Então, em relação aos casos gramaticais, o Hunsrückiano só tem 3 também, nominativo, acusativo, dativo. Não tem o genitivo como o alemão padrão. E também outra coisa que tem como com o dialeto do Tirol do Sul lá. Assim, pelo que eu já li, o genitivo era um caso gramatical já moribundo no alemão, na época que o alemão foi padronizado. Ele só sobreviveu porque a forma padrão decidiu incluir e meio que conseguiu manter ele vivo por mais tempo. Até na verdade hoje em dia na Alemanha, no dia a dia não se usa, né? É von mais dativo, para indicar posse, né? Mais comumente, pelo menos. Sim. Mas apesar de ter então esses 3 casos gramaticais, o nominativo e o acusativo, na verdade, só se diferenciam dos pronomes. Em todo o restante da língua eles são iguais também. Então aqui só como exemplos, com pronomes pessoais, ich, mich, me, para eu, me. No masculino é in, im, mas os artigos, por exemplo, são todos iguais nos 3, no nominativo e acusativo, sempre. Mesmo o masculino, que no alemão padrão vai ser diferente, pra gente é t no acusativo, só no dativo tam. O feminino, ti, no nominativo e acusativo, t no dativo. Outra característica que é diferente do alemão padrão é que a gente usa um artigo na frente do nome de pessoas. E em Tirol do Sul também. Fazer a mesma coisa. Então, no nome masculino a gente vai usar um artigo masculino, mas no nome feminino a gente pode usar ou feminino ou neutro. Isso varia muito de uma família para outra, geralmente. Eu não acho que isso não chega a ter uma diferença em relação a renano e moselano. Eu não sei exatamente qual o critério para considerar feminino ou masculino. Na minha família a gente sempre usou feminino neutro. Na minha família a gente sempre usou o gênero neutro pro feminino. E daí, nesse caso, quando se usa o gênero neutro pro feminino, os pronomes que são usados para se referir a uma mulher sempre vão ser do gênero neutro também, né? Que interessante. Já que o nome é considerado um gênero neutro, os pronomes relacionados vão ter que ser do mesmo gênero. Então, quando você vai se referir a ela, você vai usar es ou tas, e não si ou ti. Outra característica que é comum, que não existe no alemão padrão, pelo menos na forma culta, digamos assim, é
que os pronomes pessoais se tornam enclíticos em algumas situações. Uma delas é quando eles ocorrem depois do verbo, por exemplo, quando se faz uma pergunta ou quando a frase vai começar com algum advérbio ou algo assim, porque assim como no alemão padrão, o verbo sempre tem que ser a segunda parte da frase, em Russiano também. Então se a frase começa com uma coisa que não é o sujeito tem que pular para depois do verbo, né? Então se ele for um pronome pessoal, ele vai se tornar enclítico com o verbo. Então, por exemplo, ich mache vai se tornar mach ich. O E do final da conjugação some quando se coloca um ich. Er kommt se torna kommt er. Sie singt, singt se. Meia sin, cima. Então, eles vão ser pronunciados átonos como se fossem só uma sílaba extra no final do verbo, né? Aqui uns exemplos, então, desse uso. Por exemplo, er kommt heute bei uns. Ele vem hoje na nossa casa. Se eu começar com o hoje, por exemplo, heute, eu vou ter que passar o sujeito para depois do verbo, então vai ficar heute kommt er bei uns. A pronúncia passa de er para a, vai ser pronunciado como um ER típico no final de uma palavra. O der Zeit mit. Lembra muito o que acontece no Veneto, como surgiram as formas interrogativas. Muito parecido. Acho que aquelas formas interrogativas bem incomuns, digamos assim. Eu nunca li nada a respeito de como elas se desenvolveram. É o pronome, é basicamente o pronome final. A forma interrogativa da segunda pessoa, por exemplo, usa o to, porque era um tu, antigamente. É com a colocação do pronome exatamente como no Hunsrickiano. Só que em caso de pergunta só, né? E os pronomes também se tornam enclíticos quando eles ocorrem depois de uma oração subordinada, ou qualquer tipo de... depois de um conector de uma oração subordinada, né? Que pode ser ou uma conjunção, ou um pronome relativo, um advérbio. Então eles também vão se conectar a essa conjunção que começa a oração. Então, por exemplo, opsi vai virar opsa, wenn tu vira wennst du. Com o tu, ele também vai fazer surgir a terminação st, que é típica da conjugação de um verbo no final da preposição da conjunção, o pronome, como se estivesse conjugando esse conector como se fosse um verbo, né? Com o ea, a mesma coisa, se a palavra conectora termina numa vogal, vai acrescentar um D no meio, como se fosse a terminação da conjugação da terceira pessoa. Então, via vira vira, valmeia vai virar valma. Na maioria delas, só ocorre a forma enclítica colada direto na preposição, mas no tu sempre vai ter o ST no fim também. E no ea, se terminar em vogal, vai ter o mesmo D final da conjugação. Nossa, que interessante isso. Então, aqui de novo alguns exemplos disso. Weil sie krank ist, bleibt sie daheim. Aqui conectado com uma conjunção aqui com o verbo. Então, porque ela está doente, ela fica em casa, ficará em casa. Wer wo du wohnst, ele sabe onde você mora. Então, também é conectado com o ves de saber e wosto, onde você wohnst. Nossa, isso é muito interessante. Isso ocorre também em alguns outras variedades de alemão também, só que eu sei que em algumas ocorre só com a segunda pessoa. Não ocorre com essa junção do ST, né? Não ocorre tipo na terceira pessoa também, no EA, como ocorre aqui. Em relação ao genitivo, então, que não existe no Russiano, em alemão padrão, então, por exemplo, a gente diria das Haus des Mannes, a casa do homem. Em Russiano, a gente vai ter que usar então o fun no lugar, a preposição fun de como dativo depois, então das Haus vom Mann. Mas a forma mais comum de fazer é meio que invertendo as coisas, usando um pronome possessivo junto, que também é uma coisa que é relativamente comum em variedades não padrão do alemão. Então eu diria der Mann sein Haus, que literalmente seria tipo ao homem sua casa. A gente vai usar o possuidor no dativo no início, aí o pronome possessivo, que vai concordar com o gênero do possuidor e depois a coisa possuída. Muito legal. Aí também o Russiano tem uma influência razoável do francês, pela proximidade com a França, que são alguns exemplos de palavras que vieram do francês. Malea,
que vem do francês malheur, que é tipo uma situação ruim, geralmente Uma hora. desventura, uma situação complicada, assim. Chamareira, vem do francês chamarrer. Eu não lembro exatamente o que chamarrer significa em francês, mas chamareira é geralmente um machucado de leve, assim, tipo quando se rala, se tu esfola, ao se cair mais ou menos. Retour, que vem do francês retour, que significa de volta, tem o mesmo significado de zurück. Então a gente pode dizer tipo vir de volta, pode dizer zurückkommen ou retourkommen. É bem comum usar o retour nesse sentido como um advérbio assim de volta. Chauffeur, que é motorista, do francês chauffeur. E também tem, aqui falta um S, o nome Jorge, que é Schoch. Certo? Schoch, em um siquiano que vem do francês Georges também. E de onde vêm essas palavras francesas? Quando e por que elas entraram? Você acha que elas vieram antes já de virem para o Brasil? Ou foi uma coisa do Rus? Já vieram de antes, sim, porque elas já são comuns até hoje nos dialetos de lá. Por exemplo, no alemão palatino, essas palavras todas também existem. Também tem muita influência do português, por causa da presença no Brasil, né? Uma quantidade essas muito não vieram grande de lá. Essas não. Muitos verbos que vieram do português, a maioria é adaptada acrescentando, trocando-se o ar, ir no final do verbo por era ou ira. Por exemplo, aqui são um exemplo namoreira, que vem de namorar. Praticamente, se a gente está falando uns riquiano e não sabe como se fala um verbo em uns riquiano, é só usar a versão em português e adaptar usando era que todo mundo vai entender. É igual a gente falando português com pegando o inglês, é bugar, deletar, a gente coloca a nossa terminação, né? É, tipo isso mesmo. Aí existem alguns pouquinhos verbos que não usam o era, que vieram do português também, como chega, que vem de chegar, com o sentido de bastar. Por exemplo, tipo, já chega, chegt schon. O troca, que vem de trocar, e briga, de brigar. Mas essas são poucas exceções, assim, tem uma meia dúzia no máximo, a maioria realmente colocando era. Também tem muita influência do português nos nomes de espécies nativas aqui, da fauna e da flora. Por exemplo, chacaré para jacaré, pentevi para bentivi, milha para milho, jabuticaba para jabuticaba. Também tem algumas palavras do português que não foram bem adaptadas, mas que são muito usadas, praticamente substituíram inteiramente as palavras nativas, como de rio para o rio. Ninguém usa fluss, rio, é sempre rio. Que tem a diferença de que a gente usa no gênero feminino em vez de masculino. A maioria das palavras adaptadas mantém o mesmo gênero do português, mas esse é um caso à parte. A minha hipótese de por que isso aconteceu é porque em alemão geralmente os rios são nomes femininos. Então, provavelmente quando eles chegaram aqui, eles ouviam as pessoas se referindo ao Rio dos Sinos, ali onde os primeiros chegaram como rio, e achavam que era o nome do rio e não significava rio. E daí começaram a usar no feminino por isso, como ter rio, e com o tempo acabou generalizando e virou o nome geral para rio. Aí a gente também costuma usar te amigo, ti amiga para amigo, amiga. Praticamente ninguém usa Freund, que seriam as palavras nativas, é sempre amigo, amiga. Grávida é outra palavra que a gente usa, grávida. Não seja nenhuma palavra nativa para grávida, que eu acho muito estranho. Uma coisa que sempre existiu. E não existe... Ninguém sabe, eu já perguntei para várias pessoas como é que se fala grávida, sem usar grávida, ninguém sabe. Sempre que uma pessoa vai falar de grávida, usa a palavra em português. Grávida. E tranquilo também para tranquilo. Tipo, e sim tranquilo. Eu estou tranquilo. Ninguém usa nenhuma palavra nativa para isso. E essas palavras, elas são bem adaptadas à fonologia do Hunsrück? Ou falam com seus português, tipo, amigo, tranquilo? Ou é amigo, é meio amigo mesmo, tranquilo, tranquilo. Grávida. Geralmente, a não ser que seja uma pessoa que não fale tanto uns riquiano assim mais hoje em dia. Tipo, gerações mais novas talvez não adaptem tão bem, mas pessoas mais velhas que praticamente só usam os riquiano vão adaptar bem a fonologia também. Então aqui só um exemplo de uma frase que usaria então essas palavras no meio. Que está vorig
bei der Rio und mein amigo. Gestern war ich bei der Rio und habe mein amigo getroffen. Der sagt, sein Frau ist nochmal grávida, aber der hat tranquilo ausgesehen. Tipo, ontem eu estava junto ao rio e encontrei meu amigo. Ele disse que sua esposa está grávida de novo, mas ele parecia tranquilo. Uhum. Muito bom. Eu achei mais fácil de entender do que o de Tirol do Sul. Eu acho que é bem mais próximo do alemão padrão. Sim. Aqui eu botei então para finalizar mais um textinho, só um parágrafo de uma história que eu peguei para mostrar, então exemplificar mais a língua. Vor Weihnachten müssen wir alles für den Pilsnickel machen. Erst Milch ernten, für den Pilsnickel sein Mulch so füttern. Es müssen schon viel Milch sein, weil das Mulch braucht Energie für alle Geschenke mitzubringen. Futter und Wasser für den Pilsnickel müssen wir auch stellen. Wir werden kein Geschenk kriegen, wenn der Pilsnickel hungrig wäre. Dann schon viele Wochen vor Weihnachten müssen wir viel pflanzen für alle anderen Tiere, die wir schon haben, und für das Mulch und der Pilsnickel auch. Nossa, quem já assistiu The Office sabe do que se trata. Isso. Conseguiu entender o texto inteiro? Olha, inteiro acho que não. Tipo, teta, o que é aquilo? Mea, teta, Ken, Geschenk, Kriegen, até faz sentido, mas o teta. O teta é o condicional do verbo tun, mas a gente usa como. A gente faz o condicional dos verbos em vez de usar uma forma que o alemão padrão usaria o werden. No condicional a gente usa o tun no condicional. Então, meia terra, Ken, Geschenk, Kriegen, nós não ganharíamos nenhum presente. Uhum. Isso, o Pilsnickel é o Papai Noel. Hoje em dia se refere ao Papai Noel, mas originalmente era uma figura diferente, né, do folclore. É um Krampus. Ele aparece no... meio que uma mistura de Papai Noel com Krampus, assim. Ao mesmo tempo ele pune e presenteia. No The Office aparece porque também é uma figura dos alemães pensilvanianos lá dos Estados Unidos. Né? Inclusive o pensilvaniano é muito parecido com o rickiano, é praticamente totalmente inteligível, assim, pra mim poderiam ser considerados a mesma língua. A única diferença é que o pensilvaniano tem muita influência do inglês e a gente tem do português, mas fora isso é muito fácil de entender. Nossa, até o pensilvaniano é uma variedade de alemão palatino, que é renano também, como um rickiano, né? Realmente são variedades bem próximas. Russrickiano americano, russrickiano brasileiro. Isso, tipo isso. Muito bom. Nossa, muito, muito, muito bom. O Belsnickel me pegou de surpresa. Eu não consegui, assistindo isso, ouvindo essa história, não imaginando o Dwight vestido de Belsnickel. Pois é, acho que The Office ajudou a popularizar muito o Um aumento de infinito por cento, né? Porque não é algo muito mainstream, né? Inclusive, aparentemente, o Papai Noel que a gente tem hoje em dia, que surgiu nos Estados Unidos, teve influência do Pilsnickel também, já que era uma figura conhecida por lá, né? Por causa dos alemães da Pensilvânia. Interessante. E o Papai Noel, ele tem lado punitivo, né? Ele dá carvão pras crianças. Só que é uma punição mais leve. Por aqui, geralmente, ou ele pode dar alguma coisa assim, ou ele bate nas crianças com uma vara mesmo. Era sempre assim, você tem que se comportar seu Pilsnickel, senão o Pilsnickel vem e em vez de dar um presente, te dá uma surra. Realmente. Muito bom, muito bom. Bom, então traduzindo o texto. Antes do Natal, nós precisamos fazer tudo pro Papai Noel. Ou pro Pilsnickel. Primeiro colher milho para alimentar a mulinha do Papai Noel, do Pilsnickel. Precisa ser muito milho, porque a mulinha precisa de energia para trazer todos os presentes com ela.
ração e água, ou um pouquinho mais no sentido de comida, eu imagino. Comida e água para o Peociclo também precisamos providenciar. Nós gostaríamos de ganhar presentes. Nós não ganharíamos presentes se o Papai Noel estivesse com fome. Então, já muitas semanas antes do Natal, precisamos plantar muito para todos os outros animais que já temos e também para a mulinha e para o Papai Noel. Isso daí parece aquelas ilusões de ótica que depois que você vê, você não consegue desver, sabe? Depois que você traduziu, eu fiquei, claro, sabe? Porque com a palavra um pouco diferente, eu fui tipo, o que é isso? Mas você fala que ok. Uhum. Nossa, tem algumas palavras aqui do português, né? Tipo milha, que é um milho, mulcha, mulinha também, sim. mula. Mula também vem do português. E com o diminutivo, né? Algumas... Isso, geralmente sem diminutivo é mula. Mas também é uma palavra que mudou de gênero, que a gente fala tamula no masculino e não no feminino. Muito bom. E era isso, então. Muito obrigado, então, Peter. Muito obrigado. Nossa, eu amei esse vídeo. Amei muito aprender sobre os riquenos. Tenho que visitar o Rio Grande do Sul e conhecer em loco. Assim que puder. Você tem que visitar as colônias italianas também. Mas é isso. Muito obrigado pela sua participação. Quem não conhece o canal do Peter, agora não sei mais se a câmera tá viva, mas se não tiver. Quem não conhece o canal do Peter, vai lá conhecer. É um canal muito interessante também. Ele e as planárias azuis dele. E é isso. O canal do Peter vai estar aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nas redes sociais. Segue também o Holomorph e o Peter nas redes sociais. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer sugestão. E como sempre, salve! Tchau, Peter! Tchau!